Sejam bem-vindos. Meu nome é Vitória Guimarães, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, e sou membro do Grupo de Estudos Defesa e Segurança Nacional, GEDES, e da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa, Rede PAETD. Esta entrevista é parte de um projeto de pesquisa realizado pelo Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, o GCF, vinculado ao GEDES. Esta pesquisa é realizada no âmbito da rede de pesquisa PAETD, constituída sob o PROCAS Defesa, o edital número 15, 2019, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES. Estamos iniciando um processo de reflexão sobre como as tecnologias de defesa e segurança irão impactar a democracia e a autonomia estratégica do Brasil até 2048. Para contribuir para essas reflexões, nós convidamos alguns pesquisadores e especialistas para conversarem conosco. Hoje vamos ter o prazer de conversar com a professora Patrícia Oliveira Matos, professora da Universidade da Força Aérea, UNIFA. A professora Patrícia é doutora em Ciências Aeroespaciais pela UNIFA e é membro da rede PAETD, possui mestrado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é doutoranda em Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professora Patrícia Matos. Obrigada pela sua disponibilidade em participar desse ciclo de conversas e por ter aceito nosso convite tão gentilmente. Então, para iniciarmos, queria saber se você poderia falar um pouco sobre você e se apresentar para o nosso público. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, como você disse, né, eu sou economista, sou professora da Unifa. Eu trabalho na Unifa no programa de pós-graduação em Ciências Aeroespaciais, na área de Economia de Defesa, e faço pesquisa na área de projetos aeroespaciais, a indústria de defesa, orçamento de defesa. Recentemente, eu tenho me dedicado mais às pesquisas no campo do setor espacial, dentro da minha pesquisa em andamento na UFRJ, na área de política internacional, economia política internacional. E estou muito feliz e agradecida pelo convite para participar da entrevista. Ok. E agora, para entrarmos um pouco no tema, né, da nossa pesquisa, queria saber, quando nós falamos sobre tecnologia de segurança, queria entender o que você entende, então, que pode ser incluído nessa categoria, na sua compreensão. Bom, o termo tecnologias de segurança, ele é bem abrangente, né? Quando a gente pensa em tecnologias de segurança, a gente tem que considerar as duas dimensões da segurança, né? A segurança interna, que está relacionada à segurança pública, à atuação das polícias, e a segurança externa, que está ligada à segurança internacional e à atuação das Forças Armadas. Então, as tecnologias de segurança seriam todas as tecnologias que vão impactar tanto a atuação do âmbito da segurança interna quanto da segurança internacional. E aí a gente poderia incluir desde os equipamentos mais tradicionais, como, por exemplo, submarinos nucleares, blindados, aeronaves de caça, aeronaves de transporte, até plataformas mais contemporâneas, como, por exemplo, os veículos aéreos não tripulados. Então, toda essa cadeia de tecnologias, né, e de produtos que incorporam tecnologias, né, porque essas plataformas, por sua vez, elas incorporam tecnologias ligadas à área das TICs, né, as tecnologias da informação e comunicação, a área de inteligência artificial, a área de cibernética, a área espacial, que está relacionada aí aos satélites, aos veículos de lançamento, e também áreas como, por exemplo, a área de biossegurança, a área de defesa química, biológica, radiológica, nuclear. Então, são tecnologias que podem ter um cunho extremamente dual, né, de aplicação dual, mas que afetam as duas dimensões da segurança. E nesse sentido, como você percebe a posição de autonomia ou dependência do Brasil em relação a essas tecnologias atualmente? Bom, para a gente pensar na
a situação atual do Brasil em relação a essas tecnologias, a gente tem que pensar na estruturação da indústria brasileira e na área de desenvolvimento científico-tecnológico do país como um todo. Porque a indústria de segurança, ou a indústria de defesa, ela está inserida dentro desse contexto maior da indústria nacional. Então, todas as dificuldades estruturais que afetam a indústria nacional e a área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil vão também certamente afetar essas áreas. Então, se a gente pegar especificamente o caso da indústria de defesa, por exemplo, a gente observa que a indústria de defesa no Brasil, ela teve o seu desenvolvimento marcado aí principalmente a partir dos anos 60, dos anos 70, né, dentro daquele cenário de política desenvolvimentista, de política de desenvolvimento industrial, e a indústria de defesa ela chegou a ter uma relevância externa importante na década de 80. Né? A indústria de defesa no Brasil, por exemplo, ela chegou a estar entre as 10 maiores exportadoras de defesa nos anos 80, porque havia tanto condições internas, né, uma política econômica desenvolvimentista que incentivava os setores industriais como um todo, mas também o setor de defesa e segurança, e também uma política, um cenário externo, né, em que havia mercado para o tipo de produto que o Brasil produzia na década de 80. Na década de 90, a gente vê o abandono de várias iniciativas desenvolvimentistas no Brasil, de política industrial, e também uma reversão na indústria de defesa e segurança. A partir dos anos 2000, a gente tem uma tentativa de retomada da política industrial voltada para a área de defesa e segurança, a partir da Estratégia Nacional de Defesa, do Plano Brasil Maior, que incluía projetos da área de defesa, o Plano Nacional de Desenvolvimento Produtivo. Então, a gente teve a própria Estratégia Nacional de Defesa, né, que abordava a importância da retomada e da reorganização da base industrial de defesa no Brasil, mas essas iniciativas no início dos anos 2000, elas acabaram sofrendo um retrocesso, agora principalmente a partir de 2015, e isso está inserido dentro de todo esse cenário de dificuldades que a economia brasileira vem passando nos últimos anos, e também de uma ausência de clareza na política industrial para as áreas de tecnologia mais avançada, né? Além de ausência também de uma política clara de investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação, que são a base para essas áreas de segurança, né? Ok, você deu para a gente aí um pouco do histórico e também falou atualmente como está a situação, né? Então, agora eu queria saber que tipo de transformações você imagina que podem ocorrer nessa posição de autonomia e dependência nos próximos 20 anos. Dada essa situação que a gente verifica que o país ainda tem a dependência, né, ele não conquistou essa autonomia nesse histórico que eu comentei, embora o país ele tenha conseguido constituir uma base industrial, constituir uma estrutura científica e tecnológica, universidades, a gente tem essa estrutura, a gente não consegue avançar para obter uma autonomia. Né? Agora, para os próximos 25 anos, o desempenho dessa área, né, do setor de segurança, ele vai estar, portanto, profundamente vinculado às políticas econômicas, industrial, de ciência e tecnologia que os governos vão adotar para os próximos anos. Então, é preciso pensar se o Brasil vai se conformar em ser o mero comprador de tecnologias e exportador de commodities, ou se vai novamente adotar políticas industriais de incentivo a áreas de tecnologia mais avançada. Então, isso vai depender do tipo de política que os próximos governos vão adotar. E a autonomia ela vai estar, por sua vez, muito vinculada à questão estratégica, né? A questão da soberania. Então, os países que não investem nessa área, que não têm um Estado com uma política específica para essas áreas, não conseguem alavancar. Nenhum país do mundo desenvolveu áreas tecnologicamente avançadas, não só na área de segurança, mas, por exemplo, na área de saúde, que, por sua vez, é uma outra área que pode afetar e que tem conexão com a área de segurança, mas nenhum país avança nessas áreas de alta tecnologia sem uma participação efetiva do Estado. Né? Então, é preciso que os próximos governos eles tenham uma política clara de investimentos em ciência, tecnologia, inovação e política industrial
porque a indústria de segurança ela está inserida dentro desse cenário. Ótimo, interessante sua resposta. E agora eu queria saber como você percebe o impacto dessas tecnologias sobre a democracia brasileira atualmente. Bom, então, como eu coloquei, a democracia, ela também está muito vinculada ao conceito de soberania e de autonomia, né? Então, a democracia, ela está relacionada à soberania da população em relação às suas decisões estratégicas, em relação à sua autonomia. Então, na medida em que o país ele é dependente tecnologicamente de tecnologias que afetam a sua segurança, então, isso vai afetar o seu componente de soberania e, por sua vez, a própria visão de democracia, né? Então, enquanto o país não avançar tecnologicamente nessas áreas que têm um impacto, por exemplo, sobre controle não só estratégico, não só geopolítico, mas também vinculado, por exemplo, à própria a controle social, né? Então, tecnologias da informação, por exemplo, que são tecnologias vinculadas à área de segurança, elas são dominadas por grandes empresas estrangeiras. Então, se o país ele não detém a capacidade de desenvolver suas próprias tecnologias, a gente passa a estar dependente de decisões de empresas estrangeiras, né, dominadas por capital financeiro estrangeiro. E aí isso vai afetar nas decisões nacionais e no controle que essas tecnologias estrangeiras, dominadas por empresas estrangeiras, podem ter sobre as decisões internas. Então, vão afetar a nossa capacidade de democracia também. Obrigada. Então, nós falamos um pouco sobre o contexto atual, né, como que as tecnologias podem impactar a democracia, mas agora eu queria saber qual a sua posição, o que você imagina, né? Como você imagina que essas atuais ou novas tecnologias de segurança vão poder impactar a democracia brasileira nos próximos 20 anos? Bom, da mesma forma, né, o impacto que essas tecnologias, elas já afetam, né, a nossa democracia, na medida em que tecnologias de segurança afetam o potencial geopolítico, afetam a capacidade de dissuasão dos países e, portanto, afetam a sua autonomia. Na medida em que o país é dependente dessas tecnologias e opta por seguir polos geopolíticos externos e não por adotar uma política de criar e incentivar a autonomia nacional, o impacto vai depender do tipo de política que vai ser adotado, né? Então, assim, a gente já, nesse momento, já tem uma democracia que é afetada pela nossa situação de dependência, né? Então, a gente depende de empresas estrangeiras fornecerem insumos e tecnologias que são essenciais geopoliticamente para o país e estrategicamente, então isso aí vai afetar a nossa democracia também, né? A democracia, como eu disse, é um conceito muito ligado à soberania, e por soberania subentende-se também capacidade autônoma de tomar decisões. Ok, para concluir aqui nossas perguntas, eu queria saber se há algum ponto em particular que você acredita que devemos ficar atentos, principalmente aí em relação aos desenvolvimentos futuros dessas questões que a gente conversou aqui um pouco hoje. Bom, então, o que acontece? Essas tecnologias, elas são fundamentais na atualidade, né? Então, não tem como a gente pensar atualmente em educação, transporte, comunicação, a própria área de medicina, controles ambientais, sem, por exemplo, tecnologias ligadas a satélites, tecnologia da informação, comunicação. Essas tecnologias todas que afetam a área de segurança, porque, por exemplo, um VANT, ou um satélite, ou um caça, eles incorporam essas tecnologias que, por sua vez, são fundamentais à vida cotidiana, né? Elas são fundamentais ao nosso cotidiano na atualidade. Então,
esse desenvolvimento tecnológico é fundamental para as sociedades não se mantêm mais sem esse desenvolvimento. Então, na medida em que, como eu falei, nenhum país se desenvolve nessas áreas sem uma atuação efetiva do Estado, se a gente não tiver uma política industrial e de ciência e tecnologia, né, que invista nessas áreas, a gente vai permanecer constantemente nessa situação de atraso. Então, eu posso citar 2 exemplos aqui bastante fortes. A área de semicondutores, com a Ceitec, que é uma empresa estatal que está sendo liquidada nesses últimos anos, né? Ao invés de receber mais investimentos, e quando o mundo inteiro está numa competição nessa área de semicondutores, a nossa única empresa está praticamente deixando de existir, por falta de investimento, por falta de política industrial. Uma outra empresa importante para o Brasil, a Avibraz, que é uma empresa exportadora de mísseis. Então, essa empresa recentemente entrou em recuperação judicial. Então, a indústria de segurança e o desenvolvimento tecnológico do país vai depender de uma atuação estatal, de uma política de desenvolvimento industrial. Né? Então, não adianta a gente imaginar que essas áreas tecnológicas mais sofisticadas elas vão avançar sem uma política específica. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo e provavelmente não vai acontecer no Brasil, se não houver aí uma determinação política nesse sentido. Ok, muito obrigada. Eu queria novamente estar agradecendo pela sua completa e brilhante análise. Foi um prazer estar conversando aqui hoje com você e tenho certeza que as pessoas vão ouvir e vão gostar bastante das suas contribuições e dessa análise que você nos apresentou aqui hoje. Muito obrigada.